E hoje nós vamos falar sobre a visão da Aliança Mundial dos Fazedores de Tendas. O movimento dos fazedores de tendas é o mover do Espírito para os nossos tempos. Você sente esse mover em sua vida? E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. É o que lemos lá em Colossenses 3:23. Meus irmãos e minhas irmãs, a expressão fazedor de tendas é inspirada no modelo de vida do apóstolo Paulo, que exerceu sua vocação ministerial sem jamais depender exclusivamente de sustento externo, mas antes se dedicando ao trabalho com as próprias mãos, como nós podemos observar no livro de Atos, capítulo 18, no versículo 3. Portanto, meus queridos, no Senhor, ser um fazedor de tendas é viver uma vida bioocupacional. Alguém que com integridade e zelo serve ao reino de Deus e ao mesmo tempo em que exerce sua profissão no mundo secular. Essa identidade é mais do que uma estratégia, é um chamado espiritual. Você tem sentido esse chamado espiritual na sua vida? Bem, o nosso movimento, o movimento de hoje, século XXI, quando há muitos desengrejados, quando há muitos que estão buscando alguma coisa para preencher o vazio que está dentro de si, é a hora que Jesus te chama para ser o seu missionário, é a hora que Ele te chama para fazer uma grande aliança, essa aliança que Deus já selou entre Ele mesmo e a humanidade. Meus irmãos, esse é um chamado para uma aliança mundial dos fazedores de tendas. É uma convocação divina à unidade missional. Aqueles que se reconhecem como vocacionados para essa missão são convidados a entrar em aliança com outros irmãos e irmãs ao redor do mundo, comprometidos com o avanço do Evangelho em contextos diversos. Muitas vezes esses contextos são desafiadores. Essa aliança, portanto, meus irmãos, é uma aliança espiritual, fraterna e estratégica, refletindo o desejo do Senhor de que o corpo de Cristo seja um, como nós ouvimos nas Sagradas Escrituras, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. João 17:21. Essa unidade é a base sobre a qual os fazedores de tendas cooperam, compartilham recursos e sustentam uns aos outros em oração e ação. Todos nós, meus queridos irmãos e irmãs, somos chamados para o sacerdócio cristão. O chamado de todo cristão para o sacerdócio é central à identidade do fazedor de tendas. Como está escrito, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como lemos lá em 1 Pedro, capítulo 2, versos 9. Cada fazedor de tendas entende que seu campo de atuação, seja no mercado de trabalho, na universidade, na arte ou em qualquer outro espaço, é também um lugar de ministério. Ali, ele atua como embaixador de Cristo, exercendo sua vocação sacerdotal com compromisso, com humildade e excelência. Meus queridos, nós fomos chamados para servir. A Aliança Mundial dos Fazedores de Tendas é um movimento, e esse movimento visa preparar e enviar cristãos vocacionados para o serviço cristão, seguindo o modelo de Paulo. Cada vocacionado deve passar por um período mínimo de 1 ano de treinamento em uma igreja local. Isso é sábio, o treinamento, aprender com a experiência dos outros irmãos. E esse treinamento precisa estar sob a supervisão direta de um pastor experiente ou de um líder experiente, alguém que já passou por esse caminho. E esse treinamento, meus irmãos,
pode ocorrer pelo menos em uma das seguintes áreas, que são as áreas mais carentes hoje em volta do mundo, que precisam de pessoas que estejam dispostas a plantar o reino de Deus. Então nós podemos ser treinados para plantação de igrejas locais, para o revivamento de uma igreja local, para a reimplantação de uma igreja local e o ensino em classes da igreja local, liderando pequenos grupos de oração, estudos bíblicos nos lares. Há uma série de ensinos que precisam ser ministrados em todas as partes do mundo. Então, depois de passarmos um ano ou um bom período nesse treinamento, como os apóstolos foram treinados por Jesus, e depois os que sucederam os apóstolos, todos foram treinados, todos passaram tempo com aquelas lideranças mais experientes. E aí foi que partiram, né, para o campo propriamente dito, né? Então, somente após esse período de formação é que o vocacionado às missões deve ser enviado a servir conforme sua especialidade, seja em sua própria comunidade ou em qualquer parte do mundo onde Deus o enviar, como afirma o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 2:2. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Meus queridos irmãos, e nesse momento nós dizemos, mas como? Eu aqui, na minha cidade, eu vou conseguir ter o meu sustento nessa missão. Como farei? Não se preocupe. O Deus que lhe chama é o Deus que lhe capacita. E o Deus que lhe capacita é o Deus que lhe envia e lhe sustenta. O fazedor de tendas é, por princípio, autossustentado. Deve prover suas necessidades básicas através de sua profissão, como testemunho de diligência e liberdade missionária. No entanto, reconhecendo que os desafios logísticos e emergenciais do campo missionário, esse movimento da aliança deve criar um fundo especial destinado a apoiar projetos específicos de missão. Esses recursos que poderão ser liberados mediante avaliação e aprovação de propostas missionárias concretas. A manutenção desse fundo poderia provir de direitos autorais de livros, de doações voluntárias de pessoas físicas e jurídicas, da Missão Mundial dos Fazedores de Tendas, que poderia ser criada como instituição. Assim, meus queridos irmãos, com oração, com planejamento e com fidelidade, a Aliança Mundial dos Fazedores de Tendas é um movimento que pode trazer um grande avanço no reino de Deus nesta terra. Porque Deus, Ele quer que todos nós nos apresentemos. E quando Ele disser, a quem enviarei? Então a nossa resposta será uma só. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Oremos ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, nós te damos graça, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Pai querido, nesse instante eu te peço que Tu vá ao coração desse amado irmão, dessa amada irmã, que agora sentiu o desejo de despertar esse chamado missionário que está dentro de si. E assim fazer a tua vontade, iniciando um treinamento, iniciando a leitura da tua palavra, iniciando a divulgar a tua palavra na sua família, na sua vizinhança, na sua igreja local, na sua cidade e até os confins da terra, como tu queres que façamos, ó Senhor. Abre os caminhos, Senhor. Dá sabedoria aos nossos amados irmãos e irmãs que estão com essa vocação missionária e faze com que eles possam ter a atitude de te servir concretamente e assim contribuir para que o teu reino seja grande. Que nós te pedimos, ó Pai querido, não é por merecimento,
mas é em nome de Jesus, que reina agora e para todo sempre. Amém.